Bom dia, nós estamos começando mais um Despertar com Deus. Hoje é terça-feira e que coisa boa estar com você de novo. Eu quero agradecer mais uma vez a grande audiência do nosso programa, você que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30, aqui na Band. Nós estamos no dia da nossa entrevista com uma convidada muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Bom dia, pastor Carlos, que bom tê-lo aqui nas férias do pastor João. Bom dia, pastor Wander, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma honra poder estar nesse programa que tem abençoado muitas famílias. É um privilégio para mim, realmente. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Lúcia Muniz, psicóloga especializada em terapia corporal e familiar. Doutora Lúcia tem feito um trabalho magnífico com vários pacientes e nós estamos neste mês de janeiro falando de saúde. Já trouxemos no nosso programa 2 médicos que deram excelentes entrevistas. E agora nós estamos com uma psicóloga que vai estar falando sobre a saúde emocional do ser humano, algo muito importante. Bom dia, doutora Lúcia, que prazer tê-la aqui no nosso Despertar com Deus. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor. É um grande privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Tenho assistido a alguns programas e tem sido muito construtivo, muito rico. Muito bom. Doutora Lúcia, como é que anda a saúde emocional do nosso povo carioca nesse tempo de verão? Será que o clima afeta alguma coisa? Como é que está a saúde emocional das pessoas com quem a senhora tem trabalhado e tem se deparado todos os dias? Bem, o verão, pastor, é uma época que favorece mais as relações interpessoais. As pessoas ficam mais livres, elas ficam mais soltas, ficam mais podendo estar na rua, né? E podendo estar praticando esporte ao ar livre. Agora, as pessoas que não têm uma saúde emocional, que não estão bem com os seus sentimentos, com as suas sensações, elas se privam também de usufruir dessa estação. Então, é bom para quem está disponível, né? E a gente sabe que saúde, já há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que a saúde é muito mais do que a ausência de doenças, né? É um conjunto em que entram nossas questões emocionais, psicológicas, sociais, culturais e orgânicas. E espirituais, principalmente, né? Que a Bíblia fala que assim como imaginamos em nossa mente, assim nós somos. Né? Então, o nosso pensamento, existem estudos, por exemplo, os neurotransmissores, serotonina, dopamina, oxitocina, eles estão ligados diretamente à questão de um pensamento, de um bom pensar. Que a Bíblia também fala isso, né? Nós temos que ter cuidado com o que pensamos, com o que imaginamos, né? Então, a gente tem que o tempo todo estar vigiando. Então, em cima dos bons pensamentos, porque nós pensamos, a partir do pensar, nós vamos sentir, e a partir do sentir, nós iremos agir. Então, nós temos que estar trabalhando a todo momento essa possibilidade. Então, pessoas que pensam o tempo todo coisas danosas, que ficam focadas na frustração, nos medos, nas ansiedades, né? Nas coisas que não deram certo, elas tendem a desenvolver doenças orgânicas com muito mais facilidade, porque não existe corpo e mente, só a fim de estudos, Sim. Só didaticamente que a gente separa, né? E a emoção, ela é uma função cerebral, e de acordo com como ela é elaborada, ela fica disponível em todo o nosso organismo. Então tem uma relação total entre a saúde física de uma pessoa e o estado emocional dela. Totalmente. A saúde física é consequência de como essa pessoa vive suas emoções. Carreando coisas, substâncias saudáveis ou não para o seu organismo. E de acordo com a emoção que é vivida, existem órgãos de foco. Um exemplo, se não estivermos digerindo bem a vida, o órgão que geralmente é afetado é o estômago, o aparelho digestório, não é nem digestivo, né? A gente chama de digestivo porque é mais comum, né? As alergias, o lúpus, as artrites, artroses, são coisas que são doenças que vêm de acordo com a mobilização desse pensamento, dessa emoção, que ela sai da sua harmonia e vai danificar o corpo, até mesmo o câncer. Doutora, a senhora entrou
numa área que tem afligido muitas famílias, que é o câncer. Sim. Algumas pessoas dizem que há uma relação do câncer com traumas emocionais ou questões ligadas à área realmente da emoção. Isso é uma verdade ou é apenas um conto popular? Existem estudos sobre isso, não apenas sobre o câncer, sobre todas essas demais doenças que nós colocamos, que eu coloquei, e algumas outras ainda, tá? E você percebe no dia a dia, além das pesquisas, o câncer de mama, ele está ligado a perdas e vem, às vezes, a família, toda a constituição genética da família propicia aquele tipo de Já câncer. é um facilitador. Mas tem a epigenética, que é uma ciência que trabalha a questão da importância do pensamento na atuação do funcionamento metabólico, né? Que diz que a gente pode mudar a nossa sensação perante as situações de acordo com o que a gente reedita a vida. Sim. Então existe uma probabilidade genética, mas tem em consultório pessoas que nunca tiveram um câncer de mama, um exemplo, né, que a gente está dando, e a partir, ela começa a ser a primeira da família a desenvolver aquela doença. E tem pessoas que toda a família já sofreu desse mal, e ela começa a entender quais são os envolvimentos que precisam ser trabalhados, as relações que precisam ser trabalhadas, e consegue mudar a história. Tem uma paciente que apareceu com câncer de mama, e uma das mamas, ela teve que retirar, ela fez a plástica e ela não conseguia se contactar com os filhos dela. Era um marido militarzão, tremendamente autocrata, né? E a gente viu o seguinte, quando ela ficou boa, ela voltou para São Paulo para estar com esse marido e ele veio a falecer. E todo mundo continuou a estar com essa senhora como se esse marido ainda estivesse vivo, sem liberdade na casa dela. E começou a desenvolver o tumor do outro lado. E eu perguntei para ela, o que tem doído tanto a você? O que está te faltando? E ela fala assim, só me olham quando eu sou doente. Quando eu estou doente, eu sou vista. Então, de alguma forma, que a gente chama de ganho secundário, de uma forma inconsciente, estava se produzindo uma nova doença para que ela pudesse ser vista. Aí nisso foi trabalhado toda a família e ela foi trazida para o Rio e fez um trabalho inicial, não precisou retirar a segunda mama e ela passou a conseguir a atuar no seu papel de avó. E de filha, e de mãe, e em todos os setores da vida dela, com uma certa, né, com vínculos de amor, que estava faltando vínculo de amor. Isso é fundamental. Nós estamos aqui numa entrevista com a doutora Lúcia Muniz. Nós voltamos já já, não sai daí não, que temos muita coisa boa para dizer sobre saúde emocional. Aguarde um momentinho. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. É tão bom acordar e tomar um café gostoso e cheiroso, não é? Essa é a caixa de café Tupperware. O fechamento é perfeito. Mantém o aroma. E a cor escura impede que a luz entre, conservando o sabor. Adquira a sua. Entre em contato conosco.
Nós estamos começando o nosso segundo bloco do nosso programa Despertar com Deus, hoje na nossa entrevista com a doutora psicóloga Lúcia Muniz, especializada em terapia corporal e também terapia familiar. Doutora Lúcia, a senhora está falando da relação da psicossomática, o corpo, a mente, as emoções e causando o adoecimento dessas emoções, afetando o corpo de uma pessoa. O que se pode fazer, o que o ser humano pode fazer para evitar as chamadas doenças psicossomáticas? Primeiro, deixa eu falar uma coisa, que quando o sintoma aparece, a doença já está instalada há muito tempo, porque ela dá sinais de alerta. Quando a doença em si já aparece, é porque a gente negligenciou os sinais que foram dados. Tá? Então, uma coisa muito importante é a gente poder viver as emoções de forma autêntica. Conseguir trabalhar o que é nosso, o que é do outro e conseguir viver as emoções. Se é vontade de chorar, é chorar. Se é vontade de sorrir, é sorrir. Se é um luto, tem que poder viver o luto. Viver com naturalidade. Viver com verdade. Viver na essência, né? A gente conseguir se preocupar menos com o que o outro espera da gente e com o que o Deus espera de nós. Quais são os talentos reais que Ele nos deu. Como nós podemos desenvolver realmente os nossos dons, não em cima do que o homem, do que o marido, do que o pai, a mãe esperam de nós, mas assim, em cima daquilo que Ele nos deu verdadeiramente e que vai nos fazer felizes de verdade. Então, uma boa visão, um bom controle mental, né, uma capacidade de adequar o pensamento faz com que nós tenhamos mais saúde emocional. Sim, a Bíblia fala que buscar aquilo que nos traz esperança, nos focarmos naquilo que deu certo e podermos errar, porque nós somos seres humanos, nós precisamos sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar de morte, de apatia, é um lugar da mesmice, onde a gente já conhece, mas tem uma hora que não movimenta mais energia nenhuma, então faz com que a gente sucumba. Então, a gente precisa ter coragem de sair do lugar conhecido para um novo lugar, poder ir adiante. Isso e mesmo que erremos, a gente poder, assim, nos desculparmos, né? Perdoar o outro que venha nos criticar, porque será que ele vai ter coragem de ir adiante como a gente está indo? Né? E fazer o melhor que a gente pode e pedir a Deus ajuda para que a gente possa dar continuidade nos projetos que Ele tem para a gente. Né? E nos realizarmos enquanto pessoas, enquanto indivíduo, enquanto profissional. Eu acho que são algumas vertentes que a gente pode pensar. Doutora, a pessoa que tem o seu emocional abalado, que não está com a sua vida emocional estruturada, ela tem dificuldade, então, em avançar, ela tem dificuldade em conquistar, podemos dizer assim. Paralisa. Porque, olha só, quando já tem uma sobrecarga, tem níveis de estresse, tá? O estresse é uma coisa positiva se ele está no seu primeiro nível, numa fase que não prejudica o corpo, que não joga toxinas. Como assim, doutor? O estresse é positivo em algum nível? O estresse, ele é necessário para que a gente possa viver com alguns cuidados. Certo. E viver realmente percebendo o perigo da vida, que nada é sob medida, é um sinalizador. Mas tem pessoas que fazem de tudo um estresse constante em um nível muito alto. Então ela joga toxinas o tempo todo no seu corpo. E essas pessoas começam a não perceber o quanto o que está realmente na sua frente. Elas ficam focadas no problema e não na solução. Então, muitas vezes eu trabalho, a maioria das vezes, com psiquiatras, porque é uma questão da bioquímica do organismo, né, da psicofisiologia, que atua nesse comportamento. Então, quando esse movimento de estresse, essa sensação de impotência fica grande, a gente precisa normalizar essa fisiologia com uma medicação. Até para que a terapia seja bem trabalhada, absorvida, entendida. Que ele não fique o tempo todo em estado de alarme, que pode levar à morte, né? Que é o estado de... como se toda a energia já tivesse gasta. E ele possa começar a entender, dar uma acalmada nessa fisiologia. Agora,
A parte medicamentosa sem a terapêutica também não funciona. Porque vai tomar remédio a vida inteira e as causas, se parar de tomar essa medicação, elas vão voltar. O motivo pelo qual a medicação foi iniciada vai voltar à tona, né? Então precisa o tempo todo. E uma coisa que é importante falar para que as pessoas percam preconceitos por procurar um psiquiatra ou um psicoterapeuta, né? Somos profissionais como qualquer um outro, né? Como um advogado, como administrador de empresas. E a gente está ali, Deus nos colocou esse dom para estar com você, para participar, para poder trocar. E é um prazer enorme quando você chega e a gente consegue promover algum tipo de ajuda. Doutora Lúcia, a senhora acredita que os tempos modernos, os tempos que nós estamos vivendo, eles sejam mais propícios para causar doença no indivíduo? Realmente se adoece mais emocionalmente nos dias de hoje? A partir do século XX é o século da depressão, né? A depressão é a doença passou a ser a doença do século, que as pessoas não elaboram o que sentem, as pessoas não se percebem como únicas, as pessoas precisam produzir, elas não estão vinculadas afetivamente, geralmente elas não são vistas como um ser individual em si, como um número. Então tudo isso faz com que gere a sensação de desamparo, de falta de reconhecimento, principalmente para aquelas pessoas que já têm dificuldade de se reconhecer, que isso vem lá do útero, né? Que a Bíblia diz que Deus já sabia quem nós seríamos, né, desde antes do nascimento, desde a fecundação, Ele já nos conhecia, né? E a ciência fala isso, né? Na hora que a criança é concebida, a maneira como ela chega no útero, ela sabe se ela é desejada ou não. Mas não é para gerar nenhuma culpa em nenhuma mãe, em ninguém. É para que a gente possa entender que esses sentimentos possam ser reeditados. A gente vai trabalhar nessa criança, se você teve dificuldade dessa gravidez por algum motivo, resgate na barriga mesmo. Fale com essa criança que você teve medo que ela nascesse, que agora é muito bom, que ela faz parte de você. E isso aí vai fazer com que ela se sinta importante, crie defesa, aumente a imunidade dela. A senhora tocou num ponto que também tem afligido muitas famílias, que é a depressão. Existe algum conselho assim prático que a senhora gostaria de dar para quem está nos assistindo nesse momento, de pessoas que lidam com outras que estão vivendo em depressão? Isso é sério. Isso é sério porque tem uma questão. Quem está com alguém depressivo geralmente acha que é frescura. Geralmente acha que a pessoa está teatralizando, geralmente acha que a pessoa não tem nada, e é uma das doenças mais dolorosas. Porque você perde o foco de vida, perde o interesse pela vida, perde o desejo de ir adiante. Então existem sintomas que, de acordo com o caráter, com a personalidade do indivíduo, podem se manifestar de maneira diferente. Eu sou uma pessoa bastante proativa, bastante, né, dinâmica, pastor Wander. Possivelmente a depressão vai nos acometer fazendo com que fiquemos ainda mais ativados, tá? Para a gente parar, pausar, possivelmente é quando estivermos um nível muito alto de dano. Já não mais numa depressão leve, mas numa depressão mediana para forte, tá? Uma pessoa que tem uma característica mais apática, que é uma pessoa mais contida, essa depressão possivelmente vai encapsulá-la ainda mais. E as pessoas falam assim, reage, você não quer fazer nada, você precisa de muito amor, querido, precisa de muito vínculo, precisa de se sentir importante. A pessoa, para sair de um processo depressivo, precisa de medicação, terapia e principalmente de amor das pessoas que estão vinculadas a ela, principalmente as mais íntimas. Não é uma questão só de palavras motivacionais, vambora, levanta, tá na hora. Ela precisa realmente de um trato de carinho e às vezes medicamentoso. Medicamentoso, porque vamos embora para onde? Né? Vamos fazer com que forças? O quê? E chegou eu tive uma paciente 5 anos atrás, ela teve um tumor no cérebro, foi operado por Niemeyer na época e pressionou, era um tumor benigno, estava do tamanho de uma laranja. E ela chegou lá querendo morrer, chegou no consultório querendo morrer porque ela achava que tinha alguma coisa terminal.
E ela conseguiu, quando ela soube que era benigno, isso mobilizou toda a relação familiar, que era um marido que era um pouco rígido, não tinha dificuldade de mostrar afeto, né? E quando ele foi ao consultório levá-la, eu perguntei para ele numa sessão individual, né? Marquei um horário com ele, com a filha, e perguntei: o que ela significa para você? Ele falou: ela é minha esposa. Eu falei: tá, mas o que ela significa para você? E aí ele foi, daqui a pouco ele desmanchou em choro. E ele falou: eu não vivo sem ela. Aí eu falei: ela sabe disso? Aí eu pedi para que ela viesse em uma sessão e ele pudesse colocar para ela a importância que ela tinha para ele. Sim. Porque ele a amava, mas não conseguia mostrar. E ela, na hora, deu um renovo tão grande que ela conseguiu sair daquele quadro. Ela enxerga, apesar da pressão do nervo óptico, ela tem uma visão boa daquela vista, ficou um pouquinho turva, né, mas muito discreto. E, assim, quando precisa, os pacientes voltam ao consultório. Agora ela já sabe. Quando se vem um período de tensão, não espera ficar gritante essa tensão. Logo volta para a gente fazer um apoio para não ter que ficar passando por essa dor, né? Então, às vezes, aquele tumor foi um ganho secundário, não procurado por ela, mas alguma coisa que apareceu para que ela soubesse o quanto ela era amada. Entendi. Nós estamos no nosso Despertar com Deus, numa entrevista fantástica com a doutora Lúcia Muniz. Aguarde que nós já voltamos. Quer que seu filho tenha um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos. Mude para o CAP. CAP Unigran Rio. Matrículas abertas. Estamos chegando ao final da nossa entrevista com a doutora Lúcia Muniz, psicóloga, terapeuta corporal e familiar. Ela está nos falando sobre várias doenças no campo emocional, sobre a depressão. Doutora Lúcia, quais são os conselhos práticos, aquilo que a senhora pode dizer neste final do programa, de uma maneira muito sintética, porque o assunto realmente não dá para esgotar aqui, é muito amplo, para o telespectador, para aquele que nos assiste, como ele pode ter uma vida mais saudável? Primeiro, ame primeiro a Deus do que a qualquer outra pessoa. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ame a Deus, se ame, respeite o outro, saiba botar limite, saiba viver as suas emoções com autenticidade. Tente primeiro perceber se o contexto que você vive é um contexto que você se sente fazendo trocas. Não busque relações sociais que você possa verdadeiramente fazer trocas que você vá crescer e ajudar o outro a poder crescer também. Algumas dicas, né? A gente tem algumas outras coisas muitas outras coisas, né? A saúde. Doutora Lúcia, a senhora falou muito sobre a Bíblia, sobre versículos. A senhora crê realmente que a fé pode ajudar a saúde emocional de uma pessoa? Pastor, eu não creio, eu tenho certeza. Isso não sou eu que estou falando, são estudos científicos, né? Existem estudos que demonstram pessoas com fé, como elas conseguem sair de processos depressivos, como conseguem sair de doenças sérias, como conseguem se vincular de uma maneira muito mais fácil a outras pessoas do que as pessoas que não trabalham a sua fé. A fé é fundamental para que a gente tenha qualidade de vida, equilíbrio, harmonia, saúde emocional.
Nós vamos orar, então. Vou pedir para a doutora Lúcia, que crê em Deus, apesar de ser psicóloga, é uma mulher de fé, uma mulher que junta a sua psicologia, o seu conhecimento, a crença na realidade de um Deus. Eu pedi que ela ore por você, pela sua família. Talvez muita gente, doutora Lúcia, agora sofrendo de depressão e outras doenças emocionais. Vamos orar, pastor Carlos? Vamos orar com a doutora Lúcia. Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, te rogamos, Pai, para que venha abençoar todos aqueles que estão precisando, Senhor, de entender o Teu querer na vida deles. Tu é um Deus de poder, um Deus de vida, Pai, que nem todo o intelecto consegue chegar perto da Tua sabedoria. Pai amado, Pai querido, obrigado pela honra de estar nesse lugar com essas pessoas maravilhosas. Venha, Senhor, através de nós, poder levar um pouco de consolo para cada coração. E que as pessoas entendam que sem Ti nada somos. Amém, que precisamos estar, primeiro, Senhor, em intimidade contigo. Depois, podendo trabalhar os nossos talentos que são dados por Ti. Te agradecemos, esteja conosco hoje e sempre, Pai, nos abençoando e a cada telespectador, fazendo-nos crescer na Tua glória, na Tua bênção, Senhor, na intimidade contigo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer muito grande para nós. Poxa, obrigado, pastor Wander. E quando puder me convidar novamente, será um privilégio. Obrigado, pastor, um grande prazer. É um privilégio. Que pena que acabou, né? Queria lhe convidar porque amanhã, aqui na Band, às 7h30 da manhã, teremos mais um Despertar com Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Tenha um bom dia e seja uma pessoa cheia de saúde física, emocional e espiritual. Que a graça de Deus cubra a sua vida, a sua família e a sua casa. Muito obrigado e até amanhã.